Boa tarde, né, novamente a todo mundo, tá? Novamente sejam bem-vindos. Não sei se vocês percebem aí, mas o cenário aqui atrás é outro. Não sei se vocês conseguem aí decifrar qual seria esse cenário, né? Mas o cenário que eu estou já é outro cenário, tá? Então isso quer dizer o seguinte, nós estamos numa nova etapa, tá? Então, todos os professores voltaram ao microcamp, então todos nós estamos trabalhando, tá? Na microcamp, ou seja, as aulas serão transmitidas daqui. Isso é, claro, de uma forma segura, onde cada professor fica numa sala diferente, ou, em alguns casos, por exemplo, se divide a sala com dois professores, porém, apenas no momento que um está dando aula e o outro está fazendo algum outro trabalho, tá? Não sei se vocês acompanharam as notícias nos últimos dias aí, mas no dia 18, popularmente conhecido como ontem, tá? O governador lançou uma nota, né, que agora eu esqueci o nome, um boletim, tá? Onde no boletim ele falava da projeção do início às aulas, tá? Então, se tudo continuar da forma que está, né? A tendência é que a gente possa voltar agora no final deste mês de agosto ou no início do próximo mês, ou seja, no início de setembro, tá? Então, rezar para que tudo continue melhorando da forma que está, para que a gente possa voltar. No boletim informa que, por exemplo, apenas 107, isso ontem, né? Não olhei hoje, mas ontem tinham apenas, assim, se é que podemos falar, né? Comparado ao que era antes. Existe no estado inteiro apenas 161 pessoas, tá? 161 pessoas internadas, ok? Então, quer dizer, já é um grande avanço, tá? E por isso nós podemos passar para a fase verde, tá? Agora no final do mês ou no início do próximo. Então, vamos rezar para que o mês que vem nós possamos estar presentes novamente, certo? Claro que essa volta, pessoal, nós vamos ter que nos adaptar em algumas coisas, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscara, tá? Na sala de aula, principalmente para vocês. Eu não sei se nós, professores, como é que vamos conseguir dar aula de máscara, mas não sei, vamos ver como vai ficar essa parte. Por exemplo, aglomerações na hora do intervalo, tá? Não vai poder. Outra coisa, como é que eu posso colocar aqui? Não sei também se vai ser possível vocês ficarem em dois no computador. Eu acho que não, tá? Então, alguns ajustes vão ser tomados aí nesse aspecto, tá? Então, fiquem no aguardo aí, que logo vai ter mais notícias para vocês. Então, como eu falei, a perspectiva do governo aí é que as aulas elas retornem no final desse mês ou no início do próximo, certinho? Pessoal, vou compartilhar aqui o slide só para a gente verificar exatamente o slide que nós paramos e que a gente continue na aula. E lembrando novamente que eu já venho de antemão cobrando para vocês a interatividade, né? Na aula passada vocês não interagiram bem, né? Então foi pouca interação. Ao contrário de outras aulas que realmente vocês puderam interagir um pouquinho mais. Eu até questionei, por exemplo, com uma turma, tá, pessoal, a respeito da interatividade. E eu coloquei para a turma o seguinte: não é fácil para vocês, tá? Não é fácil para mim, tá? Na verdade, não é fácil para ninguém. Então, o que é que acontece? Eu tenho ciência que não é muito fácil para vocês estarem 2 horas com o celular na mão. Isso eu sei, tá? Também como não é fácil eu falar 2 horas sem parar, né? E ficar procurando contextos para colocar situações do dia a dia para facilitar a interatividade de vocês. Então, isso também não é fácil.
Mas sei também que muitos de vocês passam, por exemplo, 2 horas ou mais no Instagram, por exemplo. Né? Como também jogando LOL, jogando Free Fire, jogando CS. Então, quer dizer, eu sei também que vocês fazem isso. É uma coisa normal hoje. Então, aí eu questionei para essa turma o seguinte, tá, pessoal? Como é que se consegue passar 2 horas no Instagram, 2 horas jogando, e você não consegue passar 2 horas, por exemplo, na aula? A resposta é simples, tá? Quando você está jogando, quando você está no Instagram, por exemplo, Facebook, nem tanto, WhatsApp e tal, é algo interativo, tá, pessoal? É algo interativo. Então, essa interatividade é que faz com que a gente passe um tempo maior sem que a gente tenha um desgaste mental, por exemplo, um cansaço mental. Então, isso quer dizer o seguinte, que as aulas da gente aqui online, que infelizmente é o que nós temos, né, disponível no momento, ela vai ficar mais chata para vocês se vocês não interagirem. Então, eu estou tentando fazer essa interação com vocês o máximo possível, estou me esforçando bastante, não sei se estou agradando vocês, mas que eu estou me esforçando, tá? Para deixar esse conteúdo mais interativo para vocês. Agora, se vocês não me ajudarem, consecutivamente vocês não vão se ajudar, porque se vocês não me ajudam a deixar esse conteúdo interativo, consequentemente não vai ficar interativo para vocês também, e isso cansa muito vocês. Tá? Se vocês se recordarem, por exemplo, nas primeiras aulas do módulo, que vocês interagiram bastante, as 2 horas passaram rápido, então não ficou tão cansativo. Agora, se vocês ficarem apenas como ouvintes, apenas me ouvindo, mas se vocês não interagem, aí, meu amigo, sinto muito informar que a aula vai ser muito chata, tá? Porque eu vou estar aqui apenas como monólogo e vocês não interagem. Então, eu estou sempre tentando contextualizar os assuntos para que vocês possam me dizer o seguinte: professor, eu vi que meu vizinho fez isso. Professor, eu vi que o mercadinho da esquina ele fez isso. Professor, eu vi que minha cunhada fez isso, minha tia fez isso. Então, é de fundamental importância que vocês possam nos ajudar, colocando essas situações do dia a dia que vocês viram, que vocês presenciaram, e a gente vai contextualizando, explicando, tentando compreender qual seria a forma melhor, tá? Antes de a gente começar, eu lembro que a gente viu sobre as gerações na aula passada, pessoal. Falamos sobre as gerações X, Y e Z. Me ajuda aí, por favor. Não. Vimos não? Pensei que eu tinha visto. Deixa eu ver aqui. Agora eu falei para vocês a respeito da motivação. Expliquei sobre a questão motivacional, que as pessoas são movidas. Alô, Thaís. As pessoas precisam ser motivadas para que elas produzam algo. Eu expliquei esse slide na aula passada. Acho que sim, professor. Acho que explicou mesmo. Pronto. Eu até tinha colocado aqui a respeito daquelas habilidades, né, que são técnicas pessoais, administrativas, sistêmicas, a motivação, beleza. Era essa a minha dúvida, que seria mais ou menos aí que nós tínhamos parado. Deixa eu só ajustar aqui, valeu para eles mais uma vez. Pessoal, nós temos, por exemplo, enquanto pessoas, os estudiosos dividiram, por exemplo, o perfil das pessoas em gerações X, Y e Z. Tá? Então, de acordo com o comportamento da gente, a gente está dentro dessas gerações. Porém, foi colocado também as gerações X, Y e Z voltadas para o empreendedorismo, voltadas para o empreendedor. Nós sabemos que o ser humano, cada um tem a sua essência, né? Ou seja, cada um tem o seu perfil, cada um age de sua forma particular, né? Toma as decisões de forma particular. Então, assim, é algo
digamos, natural, podemos dizer, né? Então, para a gente começar aqui a falar um pouquinho das gerações, tenta, por exemplo, analisar, ou seja, fazer uma autoanálise entre vocês. Primeiro, das intenções aqui do módulo é a gente meio que descobrir se vocês têm também algum perfil de empreendedor, se vocês pensam como empreendedor, sim ou não, e tenta ver aí se vocês, por exemplo, têm algum desses aspectos, né? Se vocês têm alguns perfis aí, e vai comentando com a gente, eu sou assim, eu sou assado, vai ajudar bastante, tá, pessoal? Então, olha só, na geração Y, uma observação, não quer dizer que para que você esteja na geração Y, você tenha que ter esses cinco perfis, tá? Não é isso que quer dizer aqui. Quer dizer o seguinte, quem está na geração Y pode ter todos ou alguns perfis da geração Y. Inclusive, tem pessoas que estão, por exemplo, na geração Y, mas ele tem um perfil também da geração X, da geração Z, que a gente vai falar também. Então, assim, vai tentando contextualizar o perfil de vocês dentro das situações que nós vamos abordar aqui. Então, primeiro é o seguinte, cauteloso, tá? Um empreendedor cauteloso. Então, são detalhistas e metódicos. Então, quando se fala em pessoas, primeiro, cautelosas, são aquelas pessoas que são detalhistas, buscam, tá, uma exigência do seu produto ou do seu serviço. Então, suponhamos que vocês façam algum serviço, por exemplo, manual, alguma prática manual, um artesanato. Então, você quer que aquele trabalho que você faça, ele seja metódico, ou seja, ele tenha todos os métodos definidos, ele tenha os mínimos detalhes sendo feitos, tá? Então, por exemplo, digamos que algum de vocês aí trabalha, por exemplo, fabricando laços, né? Que a gente sabe que é uma forma de ganhar um dinheirinho extra. Então, digamos assim, se você é cauteloso, você se enquadra nesse cauteloso, ou seja, você é detalhista na questão do preparo, por exemplo, do laço, da decoração, né, que um lado tem que estar exatamente igual ao outro, não pode ter, por exemplo, nenhum fio soltando, tá? Então, você pode também perceber esses detalhes assim, como detalhistas e metódicos. Por exemplo, você vai fazer as meninas, né? Vou colocar aí um exemplo. Vocês vão se maquiar, tá? Vocês vão se maquiar. Então, se vocês observam os mínimos detalhes, se todas as vezes que vocês vão fazer a maquiagem vocês mesmos, vocês seguem aqueles métodos já pré-definidos, então primeiro faz uma coisa, depois faz outra coisa e tal, tá? Ou simplesmente vocês são daquelas pessoas que dizem o seguinte, de qualquer jeito tá bom. Pessoal, tem alguém que tenha esse perfil, assim, de ser bem detalhista no que faz? Hein, pessoal? Professor. Oi, Vanessa. Pode falar. Eu acho que eu sou muito cautelosa, porque eu sou muito perfeccionista no que eu estou fazendo, eu sou muito chata com isso, em relação a ter que estar igual à outra parte. Isso, Vanessa, eu acho muito legal, tá? Primeiro, essa questão do cauteloso, do detalhista, do metódico, tá? Então, assim, eu acho, principalmente quando você está fazendo algo que seja manual, digamos assim, você tem que fazer exatamente percebendo todos os detalhes. E eu já concluo aí. Pessoal, tem mais alguém que tenha esse perfil? Hein, pessoal? Tem mais alguém que tenha esse perfil aí? Lembrando, pessoal, vamos interagir, tá? Vamos interagir. Hoje eu só vou livrar o Matias, tá? O Matias eu vou aceitar que ele fique calado. Mas os demais eu gostaria que vocês pudessem interagir mais, tá? Pode falar. Às vezes eu sou e às vezes não. Então, Paulina, às vezes sim, às vezes não, né? Como eu falei, não quer dizer também que a gente seja ferrenho, que a gente tenha tudo, não. Mas olha só, deixa eu colocar aqui um exemplo, a minha forma de pensar nesse detalhista, nesses metódicos. Por exemplo, digamos que vocês vão trabalhar como designers, um exemplo, tá? Vocês, eu acho que vocês já viram, aliás, não viram o Illustrator, eu acho. Teve mais alguém aqui que mandou uma mensagem, deixa eu só verificar. Lá ele colocou, acho que sou porque eu organizo minhas coisas na ordem de coisas.
Ah, sem dúvida. Né? Se você usava esse acho, tira esse acho. Eu sou metódica, por exemplo, detalhista. Viu, Léo? Pessoal, aí como eu estava falando o seguinte, você vai trabalhar com design. Design é algo que você vai trabalhar com capricho, com detalhes, né? Ou seja, você tem que ser detalhista. Eu sempre gosto de colocar um exemplo da seguinte forma. Nós, seres humanos, nós já nascemos com uma... Eu não sei se é uma dádiva ou é uma desgraça, tá? Mas nós nascemos com algo que nós somos especialistas. Quando eu falo nós, pessoal, estou falando 100%, tá? Todo mundo. Não adianta ninguém dizer que não é assim. Nós, seres humanos, temos um péssimo hábito de observar a vida dos outros. Tá? Então, a grama do jardim do vizinho é sempre mais verde, né? A vida de fulano é mais fácil, né? Ele faz as tarefas mais fáceis, eu faço as mais difíceis. Então, quer dizer, a gente tem esse hábito de observar a vida dos outros. Porém, eu digo o seguinte, se você observa a vida dos outros, tente tirar algum proveito disso. Pega as coisas boas, tá? Observa que fulano fez algo, que você obviamente olhou, observou, mas que não é legal, deixa para lá. Ah, fulano fez algo bom. Então, se você usar para o lado do bem, para você crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, eu não vejo isso enquanto inveja. Né? Eu vejo como uma forma de você observar uma outra pessoa que ela fez uma coisa boa, que você achou interessante, que você achou legal, e você também vai usar. Então, isso não é inveja. Então, quando eu falo em as pessoas têm o hábito de olhar as coisas dos outros, voltado para a área do design, se você vai fazer uma arte onde, por exemplo, você tem dois objetos, um no lado esquerdo e outro no lado direito. Então, você, quando design, você tem que fazer os dois, por exemplo, se a intenção for essa, no mesmo alinhamento, tem que estar perfeito, no mesmo alinhamento. Então, o design, ele tem um olho muito treinado. Então, se alguém fez uma arte, por exemplo, fez uma logo, ou seja lá o que for, e ele colocou os objetos que não estejam alinhados da forma correta, da forma ideal, o designer vai botar o olho logo de cara. E ele vai dizer o seguinte, ó, fulano aqui, pense no profissional, ó, fez isso daqui e ele fez errado. Né? Olha o alinhamento aqui como está errado. É um pedreiro, por exemplo, que vai colocar uma cerâmica na casa de um cliente e ele simplesmente não é detalhista, ou dá o acabamento na casa de um cliente, ele não é detalhista, então a cerâmica saiu torta, o reboco saiu torto, que muitas vezes, para nós usuários, que nós não somos entendedores da coisa, passa despercebido, mas para profissionais, ou seja, pessoas que trabalham na mesma área que você, ela vai bater o olho de cara e ela vai lhe detonar no mercado. Então, um pedreiro vai lá, por exemplo, um exemplo, eu sou pedreiro, fiz um negócio mal feito, por algum motivo, por exemplo, esse meu cliente me chamou um exemplo, e eu não pude ir, ele vai chamar outro pedreiro. Quando o outro pedreiro chegar, ele já vai dizer, ó, isso daqui está errado, isso daqui está errado, isso daqui está errado. Quer dizer, vai detonar o meu trabalho. Então, por isso, pessoal, nós temos que ser detalhistas. E isso são pessoas da geração Y. Eu não estou falando de idade, são pessoas que têm um perfil da geração Y. Tá? Outra coisa, pessoas realistas. Tá? Então, as pessoas realistas, ou melhor, os empreendedores realistas, eles têm a ambição como lema. Agora sim, eles são ambiciosos, eles querem ter lucros a qualquer custo, tá? Mas eles querem ter uma segurança. Tá? Então, tem outro detalhe, tem empreendedores que eles só pensam no lucro, mas ele não se preocupa com uma segurança. Ou seja, ele não importa, para ele não importa como ele vai ganhar aquele lucro. Para ele o que vai importar é que ele ganhe. Já o perfil do realista, ele é ambicioso, ele quer ganhar, mas ele quer ganhar com segurança. Tá? Então, ó, ele vai pensar, ele vai ser cauteloso, ele vai negociar, ele vai ver a melhor forma, ele vai analisar o melhor momento para se investir, para tomar alguma decisão. Então, isso é o realista. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas empreendedoras que ela diz o seguinte, eu vou demitir fulano. Por exemplo,
o colaborador tal, o funcionário tal, ele não está rendendo, ele está fazendo por onde ser demitido. Só que o cara realista, o que é que ele faz? Primeiro, ele pensa em ter lucro, mas ele vai analisar a situação. E se eu demitir ele agora, por exemplo, principalmente para o pequeno empreendedor, se eu demitir ele agora, eu vou ter condições de pagar todos os direitos trabalhistas dele? Aí vai fazer essa análise, tá? Então, quer dizer, por mais que ele pense em ter lucros, mas ele vai dizer o seguinte, não, eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer esse investimento. Um exemplo, eu vou contratar pessoas, um exemplo, vou contratar pessoas para trabalhar comigo. Primeiro, mas para que eu faça essas contratações, eu tenho que ser realista. Eu vou ter condições de pagar essas pessoas? Então, quer dizer, o realista é aquela pessoa que dá um passo de cada vez, mas ele pensa, sim, no lucro, ele quer ter lucro, mas ele quer fazer tudo isso com segurança, tá? Outra questãozinha, outra coisa, tá? Só uma pergunta, tem alguém aí que tem esse perfil de é ambicioso, mas é seguro, ou seja, não faz as coisas de uma hora para outra, pensa, repensa, analisa, tem alguém que tem esse perfil? Deixa eu ver aqui, eu vi mas para mim apareceu aqui um usuário desconhecido, deixa eu só verificar aqui. Laiane, né? Então... Eu até tenho, professor. Então, até tem. É demais. Então, Henrique, a questão, existe um problema também aí, viu? Tem pessoas, eu por exemplo, sou assim, eu sou, na verdade, um sonhador, mas eu tenho alguns aspectos de realista, e às vezes eu termino pensando tanto que eu desisto, né? Então, às vezes, assim, lembra que eu falei há umas aulas atrás, por exemplo, o empreendedor, ele tem os manuais, por exemplo, isso são manuais, são perfis, por exemplo, tal. Mas, pessoal, o empreendedor ele quebra regras, tá? Ele vai quebrar regras. Matias, é assim, né? Certo, Matias? Então, assim, ele vai quebrar regras. Então, muitas vezes, eu assumo mesmo o risco de perder, muitas vezes faço algo impensado, porque muitas vezes eu sei que quando eu penso demais, eu termino não fazendo. Então, eu tento meio estar nesse meio termo aí, tá? Vamos lá. Caçadores de desafios, tá? Ou seja, essas pessoas, elas se cansam. Por que elas se cansam, né? Elas perdem a emoção rápido, porque são pessoas que querem, a qualquer custo, fazer algo desafiante, algo novo, algo que nunca ninguém fez, por exemplo. Então, são caçadores de desafios. Por exemplo, tem pessoas que pensam dessa forma, enquanto as pessoas acham que eu não sou capaz, eu vou mostrar que eu sou capaz. Então, se lança um desafio e que muitas vezes esse desafio é maior realmente do que você pode fazer, tá? Ou seja, vou colocar aí um exemplo desse caçador de desafios, tá? Você vai buscar, por exemplo, um produto novo para a sua região, só que esse produto, você vai ter um desafio muito grande. Qual é o desafio grande que você vai ter? Você vai ter que fazer com que as pessoas entendam qual é o produto ou qual é o serviço que você está oferecendo. Então, assim, muitas vezes nós, consumidores, muitas vezes nós não consumimos um produto porque nós não conhecemos esse produto. Nós não sabemos o que é esse produto. Vamos colocar aí um exemplo, tá? Digamos que você vá para o shopping e tenha deixa eu colocar assim um exemplo, tá? Como se fosse uma cantina, mas assim, não uma cantina de lanche, né? Que ele vendesse, por exemplo, queijos diferenciados, salames diferenciados, vinhos diferenciados, bebidas diferenciadas. Muitas vezes a gente não entra numa loja dessa, por quê? Porque a gente tem medo de entrar e se assustar com o preço das coisas. Por exemplo, você compra um quilo de queijo por R$25, por exemplo, aí você sabe que ali o queijo é diferente. Tá? É um queijo com goiabada, é um queijo com charque, é um queijo com uma coisa ou outra.
Aí você vai dizer, rapaz, vou nada entrar aí, meu irmão, aí as coisas é muito cara. E muitas vezes a gente se engana, tá? Ou seja, muitas vezes a gente nem se lança ao desafio de entrar no estabelecimento, de consumir o produto para conhecer de verdade. Muitas vezes a gente nem faz isso. O caçador de desafios é isso. Ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou abrir um negócio que ninguém conhece ainda, ou melhor, que ninguém abriu. Se ninguém abriu ainda, consecutivamente ninguém conhece. Então você vai ter que ter um trabalho para fazer com que as pessoas conheçam o produto que você está vendendo. Se você conseguir fazer com que o seu cliente conheça, o seu futuro cliente conheça o seu produto, beleza. Então aquelas pessoas já não vão ter medo de entrar mais nessa loja, porque sabe que tem coisa cara, mas tem coisa barata também. Tá? Tem coisa barata também. Então, quer dizer, meio que você tem que fazer um trabalho de marketing para quebrar esse gelo nas pessoas de acharem que tudo na loja é caro. Tá? E aí vem um papel muito interessante, que é o marketing digital, né? Que é o empreendedorismo digital. Por exemplo, antigamente, essas empresas, elas não divulgavam preços. Por exemplo, uma loja de grife, uma loja cara, ela não divulgava, por exemplo, que uma camisa lá, por exemplo, R$400. Ó, camisa de R$400. Não divulga. Tá? Não divulga. Então, não vai divulgar as coisas caras. Muitas vezes só divulgava a marca, mas não divulgava o valor dos produtos. Então, deixa eu contar aqui uma história, por exemplo. Aqui em Arapiraca tinha uma loja, não vou nem citar o nome dela, mas todo mundo sabia que lá só tinha roupa cara, tá? Mas eu disse um dia o seguinte, ó, a loja, para você ter uma ideia, é daquela loja que eu acho que eu já comentei com vocês. A porta fica trancada. Tá? Quando o cliente se aproxima da porta, vem uma funcionária lá e abre a porta para você entrar. Eu passei um dia, aí vi uma camisa que não era tão bonita assim, aí vi lá o seguinte, ó, camisa R$64,90. Aí eu voltei assim, eu disse, oxi, R$64,90, e fui na vitrine olhar, né? R$64,90 uma camisa aqui? Não, será possível? Aí quando eu me aproximei, tinha lá 6 vezes de R$64,90. Ou seja, 6 vezes 6, 36, não é isso? Quase R$400 uma camisa. Pra vocês terem uma ideia. Aí eu disse, bom, eu não vou entrar, que eu não estou com esse dinheiro todo, então, e nem gostei tanto assim da camisa, ela não é nem bonita. Beleza, mas um dia eu disse, eu vou entrar nessa loja, né? Aí teve uma festa, eu solteiro, né? Trabalhando, digo, hoje eu vou gastar. E entrei nessa loja. Tá? Para ver como era, para quebrar esse gelo aí, realmente era caro pra caramba. Né? Então nunca tinha comprado uma camisa tão cara naquela época, isso há um tempinho atrás, né? Só deixando claro que eu não sou velho. Mas, quer dizer, comprei uma camisa muito cara, mas porque assim, eu já entrei sabendo que a loja era cara. Agora, imagina quantas pessoas não deixam de entrar. Então, um caçador de desafio é isso, é você se lançar um desafio que você está oferecendo um novo produto, um novo serviço, e você vai ter um trabalho para fazer com que as pessoas conheçam o seu produto ou o seu serviço. Se for caro, que justifique o porquê ser caro. Tá? Se for, por exemplo, se tiver também o barato e o caro, que você faça com que as pessoas saibam que você tem o barato e você também tem o caro. Tá? Então, esses são os caçadores de desafios. Já os exploradores gostam de experiências, o que ninguém ainda experimentou, bem semelhante com os caçadores de desafios. A diferença é que os caçadores de desafios, ele faz o seguinte, ele coloca um negócio. Se ele imaginou que a loja dele ia começar a dar lucro, por exemplo, em 4, 5, 6 meses, se não der lucro, ele simplesmente fecha e abre outro. Ele vai ter um prejuízo, vai vender aquilo dali, né? Então, por exemplo, eu estava assistindo uma reportagem no Pequenas Empresas e Grande Negócio, que o cara disse que já tinha aberto 6 empresas para conseguir uma. Então, aí são caçadores de desafios. Então, imagina lá, se o dono da Amazon, por exemplo, ele esperou 6 anos para ele passar a ter lucros.
Né? Será que esse cara, ao invés de ele abrir 6 empresas diferentes, se ele tivesse ido trabalhar aquela primeira empresa e mudando o conceito, não deu certo aqui porque não deu certo, as pessoas não conhecem o meu produto, eu vou usar outro método para fazer com que eles conheçam. Talvez, quer dizer, desse mais sucesso, entendeu? Então, os exploradores é aquele que está em busca do novo. Mas lembrando, a gente não cria, a gente aperfeiçoa as ideias de alguém. Então, se você quer vender um produto novo, tá? Primeiro você vai ter que estudar, mas você sabe que você vai correr um risco, tá? Dessa ideia, ela não vingar, tá? E eu sempre dou um exemplo. Aqui em Arapiraca, muitos anos atrás, tentaram colocar lojas de açaí e inicialmente não deu certo. As lojas que foram abertas fecharam na época. Tá? Por quê? Porque o açaí é uma cultura das pessoas da região norte. É a mesma coisa, por exemplo, você vai lá para a região sul, um exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e você quer colocar, por exemplo, um restaurante especializado em cuscuz, em buchada, por exemplo, em sarapatel, quer dizer, é um risco que você corre, porque as pessoas lá não vai ter mais esse perfil, tá? Lá a comida, o perfil já é outro. Da mesma forma que, se alguém vir lá do Rio Grande do Sul e colocar uma loja para vender, por exemplo, mate, para fazer o chimarrão, né? Para fazer o chimarrão, é possível que ele não venda muito. Ele pode vender um hoje, um daqui a não sei quantos dias, ou meses, ou semanas, porque a não ser que você vai vender para alguém que já morou lá ou que conheça essa cultura. Mas o nordestino mesmo ir para uma loja para comprar uma cuia para tomar o chimarrão, eu acho pouco provável. Então imagina você fazer com que o nordestino compre uma cuia para tomar um chá quente, né? Se a gente já vive num local muito quente. Então é meio trabalhoso essa questão aí dos exploradores, tá? Outra questão aí são os conectados, ou seja, não vivem sem tecnologia. E até eu gostaria de frisar aí uma questão seguinte. Hoje, é uma pena que os empreendedores, eles não, tá, pessoal? Eles não, eu não vou dizer todos, claro, porque não é todos, mas principalmente aquela velha guarda, aquelas pessoas que já empreendem há um determinado tempo, tá? Elas não perceberam o quanto elas podem usar a tecnologia a seu favor. Pessoal, isso é para tudo. Isso é para tudo. Por exemplo, eu tenho um cunhado que ele tem um restaurante, é um pesque pague em um restaurante. Lá é uma coisa linda, tá? O local para você ir com a família, para você ir almoçar, comida muito boa e tal. Só que a questão dele é o seguinte, eu estou abrindo um restaurante e as pessoas que venham, tá? E as pessoas que venham, ele não faz por onde as pessoas conheçam o restaurante dele. Aliás, não fazia. Ele mesmo, na verdade, não faz por onde. Mas aí, tanto eu quanto minha esposa, conversando com ele, com a esposa, com o filho, a gente falando o seguinte, rapaz, vamos criar um Instagram, pelo menos, tá? Aí vamos criar um Instagram, e aí vocês vão postando os pratos, alguém que pega um peixe, você lava, fotografa, coloca no Instagram e tal, né? Ele, o meu cunhado, por exemplo, ele simplesmente ignorou que ele não sabe fazer isso, tá? Que ele não sabe fazer isso e ele não vai fazer, ele nem quer aprender a fazer. Então, assim, é muito complicado. Por fim, a esposa e o filho vem fazendo meio que esse papel aí de estar divulgando e tal, mas também não quer estudar, por exemplo, para potencializar uma publicação que faz, ou seja, investir na divulgação. Isso ele não faz, tá? Isso ele não faz. Falamos na hipótese também com ele de dizer o seguinte, tem uma pessoa conhecida que divulga a loja virtual da minha esposa, se você quiser, a gente fala com ela, para ela ir no restaurante, você vai dar qualquer coisa a ela lá, um exemplo, deixar ela almoçar de graça não, né, que ela vai fazer a divulgação,
tá? E aí ela tem lá quase 30 mil seguidores. Então, quer dizer, vai bombar porque fulano é influenciador e ele come daquela comida. Simplesmente ignora. Ele acha, a gente colocou essa questão aí para eles, simplesmente ignora, tá? Então, as pessoas hoje, quando eu falo as pessoas, são algumas, né? Elas não têm noção do que elas podem usar a seu favor, que é a tecnologia. Então, no caso desse restaurante lá, do meu cunhado, ele poderia, obviamente, fazer uma divulgação maciça, tá? Pegar clientes de Arapiraca, por exemplo, como eu moro em São Sebastião, então, pegaria clientes de Arapiraca, Junqueiro, Teotônio, Igreja Nova, Pendeiro, porque São Sebastião está nesse meio aí, tá? Mas simplesmente descarta essa possibilidade, não quer fazer, tá? Então, essa outra questão. Outro exemplo que eu posso colocar nos conectados é que aquela pessoa que tem lá um mercadinho, tem um mercadinho na esquina da sua casa, ou próximo à sua casa, ele acha que para usar um aplicativo, para ele vender o produto dele, custa caro. E ele acha que é caro e por isso ele não vai nem se informar. Ele não vai nem procurar saber se é realmente caro, quanto é que custa, como é que funciona, tá? E com isso, o que é que acontece? Ele deixa de ganhar o dinheiro, tá? Então, nós estamos vivendo uma situação que a tecnologia está para todos e aqueles que forem mais espertos, eles podem se sobressair e eles podem crescer. Então, imagina, por exemplo, um mercadinho, digamos, tá? Que ele tem lá, digamos, um mercadinho recheadozinho, ele cria um aplicativo, faz uma divulgação nas redes sociais, contrata um blogueiro, paga 100 pontos, 200 pontos, é uma coisa barata essa divulgação, tá? E que as pessoas vão comprar no mercado dele sem sair de casa. Então, olha a ideia, por exemplo, né? Olha a questão aí, dele vai estar competindo com um grande supermercado, mas alguém vai comprar online, que muitas vezes nem o grande supermercado pensou em vender pelo aplicativo. Então, quer dizer, deixa de faturar. E muitas vezes o investimento é irrisório, é um investimento baixo, é um investimento pequeno para se fazer isso, tá? Lá onde eu moro, por exemplo, assim que começou a pandemia, nós temos, por exemplo, supermercados, nós temos hipermercado lá. E aí o que acontece? Um dono de um mercado, que ele vem se esforçando bastante nessa questão de oferecer uma coisa nova, tal, foi o primeiro a vender pelo aplicativo, ou seja, comprou um aplicativo, fez um marketing, só que um marketing muito fraco. Mesmo assim, as pessoas ficaram comprando online. Então, ele colocou, por exemplo, isso é um mercado assim, não é um mercado grande, é um mercado pequeno. Mas ele colocou, por exemplo, cartão de crédito no mercado dele, ele comprou um aplicativo, tá? Comprou um aplicativo, e aí, as poucas vezes que geralmente eu não faço compra lá, mas eu observo, né? Sou observador nesse aspecto, o pessoal das entregas das motos só chega e sai, chega e sai, chega e sai. Quer dizer, ele sabe que ele não tem esse potencial para competir com o hipermercado. Então, o que foi que ele fez? Colocou o aplicativo. O hiper ainda não tinha. E aí eles viram que eles estavam perdendo clientes com isso. Resultado, o hiper também colocou. Então, nós temos, por exemplo, na verdade, essa rede do hiper são 2 supermercados. Então, nós temos, por exemplo, 3 supermercados que vendem pelo aplicativo. Então, não é a questão de ser grande, é a questão de ser mais atento ao que o comércio, ao que o mercado ele propõe. Então, essa questão do aplicativo é uma pizzaria, tá? Por exemplo, uma distribuidora de água e gás, por exemplo, uma quitanda, tá? Então, é uma loja de roupas. Então, tudo isso, pessoal, essa questão da tecnologia, ela pode ser aplicada em qualquer área. Aí vem uma coisa que vocês alunos, estão um passo à frente dos outros. O objetivo do curso de vocês é vocês saírem daqui montando um aplicativo instalado no celular de vocês. Esse é o objetivo, é isso que nós estamos trabalhando. Tá?
Então, claro, professor, com o conhecimento que nós temos aqui, a gente consegue desenvolver um aplicativo para um supermercado? Pessoal, vocês conseguem parte dele. A outra parte é o estudo do dia a dia de vocês. Depende de vocês isso daí, tá? Agora, requer muito estudo. E não é chegar, por exemplo, da Microcampo, jogar o livro para lá, não praticar, não estudar o HTML, não estudar o CSS. Se não estudar, vai ter uma dificuldade muito grande. Agora, se vocês pensarem aí comigo, a intenção é que vocês futuramente sejam aqueles que desenvolvam essas aplicações para uma quitanda, para o rapaz que vende água, para o rapaz que vende gás, né, para um mercadinho, tá? Para uma loja de roupas, para uma farmácia. Então, a ideia é essa, é que vocês sejam os empreendedores do futuro, que a gente já vai chegar na geração de vocês já, tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa que vocês possam acrescentar na geração Y? Hein, pessoal? Vanessa, Thaís, Ana Alice, Ana Paulina. Laiane já disse que não tem. Só vamos lá, vamos interagindo aí, tá? Então, ó, essa é a geração Y, tá? É uma geração que ela tem muitos pontos positivos, tá? Tem muitos pontos positivos. Vamos passar aqui para o próximo, que é a geração X, tá? E a geração X, eu digo que ela é a mais conservadora, tá? É a mais conservadora. Ele vem primeiro o seguinte, é uma geração formada por pessoas independentes, ou seja, sempre busca pela independência. São pessoas que não querem trabalhar para ninguém, ou pelo menos quando trabalha para alguém, é pensando em um crescimento próprio, tá? Então, eu vou trabalhar para alguém porque eu preciso levantar fundos para colocar o meu negócio próprio. Então, isso é uma característica de uma pessoa da geração X, tá? Então, quando se fala em buscar sempre ser o independente autônomo, pessoal, é uma coisa assim, eu sempre fui, na verdade, né? Sempre pensei dessa forma. Como eu venho de uma família que não tinha condições financeiras, tá? Não tinha condições financeiras, eu sempre pensei da seguinte maneira, bom, eu vou ter que trabalhar o quanto antes, eu vou ter que fazer alguma coisa o quanto antes, porque eu quero comprar as minhas coisas. Imagina, por exemplo, tá? Se eu coloco aí o Henrique, um exemplo, o Caio, o Matias, um exemplo, eu vou levar, eles vão levar a namorada para o shopping e vai chegar o seguinte, paiinho, maninho, me dá dinheiro aí para eu ir para o shopping com a namorada, né? Namorada completa ano. Me dá dinheiro aí para eu comprar um presente para minha namorada. A mesma coisa são as meninas, tá? Aí, mãe, me dá dinheiro para eu comprar um presente para o meu namorado. E que muitas vezes os pais não têm aquelas condições, muitas vezes têm até a vontade realmente de ajudar, mas muitas vezes não conseguem, não têm o dinheiro, porque é assando e comendo, tá? É assando e comendo. Então, a geração X, que começa aí com a questão de ser independente, são aquelas pessoas que vão dizer o seguinte, eu vou fazer alguma coisa porque eu não quero depender exclusivamente dos meus pais para tudo. Tudo que eu for comprar, para qualquer lugar que eu vou depender exclusivamente dos meus pais. Pessoal, eu aconselho a vocês que não sejam dependentes exclusivos dos pais de vocês. Quando vocês passam a ser pessoas independentes, vocês estão se ajudando, tá? Vocês estão se ajudando. Então, eu falo para todo mundo, isso sem vergonha nenhuma, tá, pessoal? Isso sem vergonha nenhuma. Quando eu era criança, já vendi picolé na rua, com a caixa de isopor pendurada no pescoço, vendendo picolé. Já vendi cocada, já vendi fralda na rua, tá? Nos meus horários vagos. Quando eu tinha, por exemplo, se não me falha a memória, uns 11 anos de idade, eu ganhei um dinheiro da minha mãe
né? Uma mixariazinha, eu fui no mercado, fui lá, comprei um pacote de pipoca Nordeste, comprei, se não me falha a memória, foi lanche, e eu vendi para minha mãe e meus irmãos. Com o dinheiro que eu consegui arrecadar ali, já voltei no supermercado, comprei um pacote de pirulito, bala, e já comecei a vender para os meus coleguinhas da rua, né? Ou seja, para as crianças na rua. Né? Porque eu tinha um pensamento da seguinte forma, a minha mãe, por exemplo, ela criou 4 filhos sozinha, tá? Trabalhando para burro. E muitas vezes eu dizia o seguinte, mãe, eu quero uma sandália assim, assim, assado. Ela chorava e dizia, ó, eu até gostaria, mas não posso. Né? Então, por exemplo, meu cabelo, quando eu era criança, a situação era tão brava que ele era cortado a cada 2 meses. Então, imagine, por exemplo, quando se corta o cabelo 2 meses, a juba que não fica. Então, quer dizer, eu sempre tive isso comigo, de dizer o seguinte, não, eu quero um dia ter o dinheiro para comprar o que eu quiser, né? O que eu precisar. Então, digamos que eu também sou da geração X, eu tenho alguns aspectos ali da geração Y, mas eu tenho também da geração X. Então, com 15 anos, por exemplo, eu tinha feito meu primeiro curso profissionalizante, tá? Que era fazer essas estampas em camisas, ou seja, aprendi a estampar camisetas, né? A trabalhar com serigrafia, né? Que o curso era impressor serigráfico. Então, eu morando em São Sebastião, eu fiz o curso com quase 16 anos, na verdade, né? Então, dos meus 16, 17 anos, mais ou menos, eu ia, por exemplo, vinha em Arapiraca, comprava malha, levava para uma costureira, dizia a ela, olha, eu quero tantas unidades do tamanho X, tantas unidades do tamanho Y, tá? Ela cortava, eu mandei fazer umas etiquetas personalizadas para mim, ela cortava, eu pegava as camisetas abertas. Na minha casa, eu e meu irmão, nós fizemos um ateliê para fazer essas estampas. Eu estampava sozinho, porque meu irmão já estava trabalhando fora. Então, eu estampava sozinho, tudo, eu revelava a tela, imprimia, fazia tudo, né? Trazia as camisetas fechadas para a costureira ia lá, fechava as camisetas, eu botava no saquinho e entregava para os meus clientes. Tá? Isso era ótica, isso era escolas. Então, assim, eu sempre fui dessa forma, sempre fui independente. E digo a vocês, nunca me empatou de estudar. Tá, pessoal? Nunca me empatou de estudar. Porque na minha vida toda, eu sempre fui um dos melhores alunos da turma. Então, sempre fui aquele que sempre tirava notas boas e tal. Então, assim, eu sempre alinhei essa questão do trabalho, mas sempre soube que o trabalho é uma coisa, a escola é outra. Então, participava das aulas, fazia os trabalhos, tirava notas boas nas provas. Tanto é, tá, que, tirando, eu mesmo assim fui reprovado 2 vezes, mas eu fui reprovado quando eu ainda era criança, porque eu não queria nada para a vida, né? Porque assim, eu sempre fui bom aluno, e aí os alunos ficavam se escolando em mim, os colegas, e eu disse o seguinte, esse ano eu não vou estudar mais. Terminei ficando, tá? Foi um arrependimento para a vida toda. E desde a minha 4ª série eu fiz uma promessa seguinte, ó, a partir de hoje eu não fico em série nenhuma, tá? Então, desde a 4ª série, eu sempre fico aprovado na maioria das matérias no 3º bimestre. No 3º bimestre eu já estava, por exemplo, aprovado em quase tudo, só faltando, por exemplo, matemática, que, né, a gente sabe que pesa mais um pouco, matemática ou outra matériazinha, mas assim, 2 ou 3 matérias, isso até a faculdade. Na faculdade eu nunca paguei uma matéria, tá? Inclusive, na faculdade eu nunca fiquei de recuperação em uma prova. Então, quer dizer, a questão de trabalhar não atrapalha os seus estudos. Agora sim, você tem que ser responsável. E se vocês querem ser independentes, comecem a pensar em algo para vocês não dependerem exclusivamente dos pais de vocês, tá? Tem alguém aí que tem esse perfil de independente, que pensa em fazer as coisas por conta própria, levantar fundos, principalmente para ajudar os pais de vocês e se ajudarem? Tem alguém aí que tem esse perfil? Eu penso muito nisso, em questão assim, independente.
e não ficar sempre dependendo dos meus pais. Sei. E, Micael, você já fez assim, já pensou em algo, ou já faz algo que possa deixar você independente? Ou que possa desprender um pouquinho você da dependência exclusiva do seu pai? Já pensei e estou fazendo planos aí. Certo, está fazendo os planos, né? Legal, já é um bom passo. Tá? Já é um bom passo. Eu tenho uma frasezinha, pessoal, tem uma frasezinha que eu saiu da minha cabeça, não sei como, eu era adolescente ainda, estudava, acho que era quinta série, que diz o seguinte, pessoal, ó, o primeiro passo de um sonho realizado é arquitetá-lo no pensamento. Então, quando a gente tem um projeto, tem uma ideia, tem um pensamento, faz com que a gente saiba onde quer chegar. Agora, às vezes eu pergunto, por exemplo, o jovem, se ele tem algum plano para o futuro. O que é que você quer ser? O que é que você quer fazer? Alguns jovens me dizem, professor, não tenho a mínima. Não, ele não sabe onde vai chegar. Então, assim, é interessante que a gente sonhe, que a gente planeje, que a gente trace objetivos, tá? Isso, e crie motivações para isso. Crie motivações para isso. Ó, eu vou, por exemplo, começar a fabricar bolos, a fabricar salgados, a fabricar doces, a fabricar laços, a, por exemplo, estampar camisetas, estampar caneca, né? Que agora está na moda ainda, né? Façam isso com um objetivo, tá? Tracem isso como objetivo. Pagar minha faculdade, tá? Ajudar meus pais, comprar um celular. Tudo isso são motivações. Comprar uma moto, construir minha casa, tá? Tudo isso são motivos que levam vocês a correrem atrás do objetivo que vocês têm. Agora, se vocês não têm objetivos, infelizmente fica complicado para vocês chegarem a algum ponto. Pessoal, mais alguém aí tem essa ideia de ser independente, de querer uma independência? Professor, acho que eu tento ser um pouco independente em relação a tentar ter o meu dinheiro para comprar alguma coisa que eu quero e até mesmo ajudar a minha mãe. Eu tento ajudar ela na casa da minha avó, que minha avó mora sozinha, e lá eu arrumo a casa da minha avó, onde eu ganho algum dinheiro, e nesse eu ajudo a minha mãe não precisa ir lá arrumar, e ganho dinheiro para comprar alguma coisa que eu quero. Ótimo, perfeito. Perfeito, Vanessa. É legal. Pessoal, uma dica, tá? Eu estava conversando com pessoas, ou seja, fazendo um network, aquilo que eu venho conversando com vocês, que a gente aprende muito. Na verdade, não precisou nem eu baixar esse aplicativo, eu não lembro, na verdade, nem do nome dele. Mas tem um aplicativozinho que ele registra quantas horas por dia você usa o celular e ele também registra qual foi o aplicativo que você usou. Por exemplo, se você usar o Instagram por tantas horas por dia, por exemplo, tantos minutos, quando chegar no fim da semana ou no fim do mês, ele vai lhe dar um relatório. Você passou tantas horas no Instagram, você passou tantas horas jogando Free Fire, você passou tantas horas no LOL, você passou tantas horas no WhatsApp. E aí, o que acontece, pessoal? Dá um choque de realidade na gente, tá? Dá um choque de realidade na gente, a gente dizer o seguinte, rapaz, quanto tempo a gente está desperdiçando? Quanto tempo a gente está praticando uma cultura inútil que não vai nos ajudar no crescimento pessoal, nem muito menos no profissional, tá? Então, quer dizer, nesse network que eu estava fazendo, conversando entre pessoas, lembra que eu falei, pessoal, a importância de fazer networks. E aí, eu sou assim, por exemplo, eu instalo um jogo no meu celular, às vezes para relaxar, né, passar um tempo, quando eu percebo que eu estou viciado no jogo, eu vou lá e desinstalo, tá? Desinstalo exatamente porque eu percebo que eu estou perdendo muito tempo nele. Então, muitas vezes o aluno chega para mim e diz o seguinte, professor, eu não estudei porque eu não tive tempo. Professor, eu não fiz o trabalho porque eu não tive tempo.
Instala o aplicativozinho lá e vocês vão ver quanto tempo vocês estão jogando fora. Não estou dizendo para vocês pararem de jogar, pararem de estar nas redes sociais. Estou apenas pedindo para que vocês criem um plano, tá? De estudo, por exemplo. Vamos colocar aí um exemplo, tá? Estou até saindo do contexto aqui, mas tudo bem. Isso voltando para a questão dos sonhos, né? Eu imagino que todos vocês querem faculdade. Todos vocês querem entrar na faculdade. Hoje, pessoal, a faculdade, ela não escolhe uma pessoa preta, ela não escolhe uma pessoa branca, uma pessoa magra, uma pessoa gorda, uma pessoa alta, uma pessoa baixa. Não, pessoal. Hoje entra na faculdade simplesmente os melhores. E como é que você vai ser ou pelo menos como é que você vai estar entre os melhores? Estudando. Não existe outro caminho para você estar entre os melhores a não ser que você estude. Então, se você cria um plano para que você possa, você instalou o aplicativo lá, percebeu que você está gastando muito tempo com coisas que você não deveria estar gastando. E você dizer o seguinte, tantas horas por dia eu vou estudar para o Enem. Eu vou me preparar para o Enem. Eu quero ver se quando você for fazer o Enem você não vai tirar uma nota boa, porque todos os dias você tirou, por exemplo, 2, 3 horas do seu dia para estudar para o Enem. Outro grande problema é que, se eu falar isso aqui, tem muita gente que está ainda no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo ano do ensino médio, e vai dizer o seguinte, professor, não vou poder fazer o Enem. Professor, não estou ainda no tempo de fazer o Enem. Um grande problema é a gente deixar para fazer as coisas no momento que a gente precisa. Então, eu só vou estudar para o Enem quando chegar nos últimos 2, 3 meses do Enem. Não, pessoal. Quando a gente está estudando para o Enem, a gente está no primeiro ano do ensino médio. Como é que você estuda para o Enem no primeiro ano do ensino médio? Estudando em casa, tá? Respondendo às atividades que o professor passa, fazendo os trabalhos que o professor passa, sempre tentando ser um dos melhores, ou estar entre os melhores. Tá? Um exemplo, estou com tempo vago, eu coloquei para mim 2 horas por dia para estudar. Tá? Eu vou estudar, independente do que seja, eu vou estudar. Hoje na internet existe um vasto conhecimento, principalmente no YouTube, de aulas online, por exemplo, eu tenho dificuldades em matemática, vai lá em matemática. Não tenho nada para estudar, eu posso rever algo que eu tive dificuldade, eu posso ver algo que o professor ainda vai dar a semana que vem, que eu pego lá no livro, eu sei qual vai ser o assunto da próxima aula. Né? O que acontece? Eu estudo. Quando eu estudar, quando eu chegar na sala de aula, quando o professor colocar o assunto, você já vai entender mais ou menos o que o professor está falando. Já vai dar margem para quê? Para que você possa interagir com o professor. Entendeu? Então, você começa a estudar dessa forma. Agora, se você deixar para estudar só nos últimos 3 meses, antes do Enem, aí, infelizmente, eu digo a você o seguinte, não vai entrar na faculdade. E o que é que vai sobrar para você? Trabalho braçal, tá? Trabalhar no pesado, ok? A dificuldade já está para quem tem faculdade, imagina para quem não tem, tá? Pelo menos quando você tem um curso superior, tende a você pegar, por exemplo, áreas melhores, que não force a sua saúde, que não prejudique a sua saúde tanto, tá? Então, infelizmente é assim. As pessoas que não estudam, vai pegar trabalhos braçais. Quem estuda, um pouquinho ou muito, vai pegar, obviamente, trabalhos melhores, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Na geração X, nós temos aqui a maturidade, tá, pessoal? Então, a geração X também são de pessoas que existe uma maturidade muito grande. E essa maturidade, basicamente, consiste o quê? Nas tomadas de decisões. Tá? Consiste nas tomadas de decisões. Eu só vou fazer algo no momento que eu achar que seja o correto. Eu só vou fazer algo quando eu souber, quando eu tiver estudos ou informações o suficiente para garantir que esse trabalho ou que esse investimento vai dar certo. Então, são pessoas que sabem tomar decisões e essas decisões elas não são, digamos, por impulso. Tá? Então, vou colocar aí uma ideia, até mesmo pessoal mesmo. Tá? Quando eu era adolescente, meus 16,
15, digamos, 15, 16, 17 anos, mais ou menos, até o início dos 18 anos, claro, muitas vezes você diz o seguinte, mas eu sou maturo, mas muitas decisões a gente não é, tá? A gente não é maturo. A maturidade é algo que você vai conseguir com o tempo, com a experiência. Então, por exemplo, eu era muito de dar resposta nas pessoas. Se alguém me falasse alguma coisa que eu não gostasse, eu respondia na lata, tá? Respondia na lata, bonitinho, sem pensar duas vezes. E o que foi que fez com que, por exemplo, eu pensasse muito antes de falar? Maturidade, o tempo. Tanto é que, quando eu estava estudando, fazendo curso de informática na época, e chegaram para mim e disseram o seguinte, Jadiel, você quer fazer um estágio aqui na escola? Aí eu já, assim, meio que fiquei abismado, né? Como assim um estágio? Então, a escola aí tem uma política que aqueles alunos que vão se destacando, a gente dá a oportunidade de estagiar, não quer dizer que a gente vai lhe contratar como professor, mas você vai fazer um curso, vai ter direito a certificado e tal, e quem sabe você pode dar aula. A primeira coisa foi que eu pensei o seguinte, quem Jadiel dá aula, com essa paciência que ele tem, eu perguntei logo a mim, né? Eu logo me questionei. Um cara que responde tudo na lata, que todo mundo sabe que ele não é paciente, né? Vamos lá, né? Vamos ver no que dá. Então, não tive medo, vamos lá. E aí, eu não sei como, mas muitos alunos aqui na Microcamp, e assim, nas outras escolas que eu trabalhei também, sempre disseram, o Jadiel é muito paciente, né? O professor Jadiel tem uma paciência que eu não sei como, pessoal. Não é uma coisa que eu nasci com essa paciência, não. Tá? É uma coisa que a maturidade me ensinou o seguinte, primeiro a gente tem que pensar muito antes de falar, né? Teve até um aluno que me perguntou o seguinte, professor, tem horas que dá vontade de você bater no aluno e xingar o aluno? Olha a pergunta que o aluno me fez aqui na Microcamp. Eu digo, rapaz, não me faça perguntas difíceis. Né? Não me faça perguntas difíceis. Então, muitas vezes, por exemplo, eu fico puto na vida, porque todo o conteúdo que a gente vai passar para vocês, a gente estuda, a gente se prepara, a gente vai buscar conteúdos fora que não tem no livro, para deixar a aula mais interativa e o aluno, por exemplo, ele ignora tudo isso. Mas mesmo assim a gente tem que ter aquela paciência de Jó para dizer, ô filho de Deus, ô filho de Nossa Senhora, ô meu bichinho, né? A gente tem que ter essa paciência porque é a nossa profissão. Então, isso é a maturidade. Por exemplo, muitas vezes eu chego em casa engolindo por exemplo, né? Irritado, nervoso, com dor de cabeça, mas uma coisa que eu não posso deixar transparecer para vocês. Então, assim, enquanto empreendedor, é a mesma coisa assim, né? Então, se você tem, por exemplo, você está gerindo pessoas, você está empreendendo, vai dar dor de cabeça, alguém vai fazer alguma coisa que você não concorda, um colaborador seu fez uma coisa errada, e você tem que agir com maturidade, saber nas tomadas de decisão. Você tem que saber tomar uma decisão, né? Só que essa posição, essa decisão, ela tem que ser visando um lado assertivo, né? Você não pode errar na sua decisão, você tem que tomar a decisão mais sensata possível, tá? Então, isso é maturidade. A gente só ganha com o tempo. E muitas vezes a gente só aprende apanhando. É aquele velho ditado que com certeza você já ouviu falar. A gente só aprende apanhando. Não na questão de dizer apanhar propriamente dito, né? Mas sofrendo no dia a dia, e aí a gente vai aprendendo aos poucos. Tá, pessoal? Outra questão, que é o perfil do empreendedor estudioso. Ou seja, ele não se contenta com o conhecimento adquirido, estão em constante atualização. E esse pessoal, esse estudioso, é aquele potencial empreendedor a transformar o seu empreendimento em um império. Né? Por quê?
a chave de tudo é o estudo. Então, se você coloca um negócio, seja ele o que for, e você diz o seguinte, ó, eu já sei de tudo, você está enganado. É uma pessoa, por exemplo, que bota uma pizzaria e acha que aquela receita da pizza que ele faz, ele vai ter que usar ela para o resto da vida. E não é assim que as coisas funcionam. Tá? Tem que existir um estudo contínuo. Por quê? Porque o mercado ele é exigente, então ele quer algo novo. Tá, pessoal? Ele quer algo novo, inovador, interativo. Então, ninguém vai frequentar o mesmo lugar por muitos anos, a não ser que ele tenha um atrativo diferente. Tá? É uma pessoa, por exemplo, que coloca um barzinho, aí esse barzinho é o que tem de novo ali na cidade, por exemplo, no bairro, no povoado e tal. Aí vem outro e coloca um bar onde tem mais inovação. Né? Ou seja, vai ter uma coisa diferente que a pessoa vai utilizar. Aquela pessoa que sempre viveu lá no bar, seguindo aquela mesma lógica, ela simplesmente perdeu. Por exemplo, deixa eu colocar aí uma ideia para vocês. Quando eu era, aliás, desde que eu me entendo por gente, até antes de eu casar, na verdade, eu morava numa rua no centro da cidade, e em frente à minha casa tinha uma sorveteria. Tá? Tinha uma sorveteria, mas assim, uma sorveteria que fabricava o sorvete, o picolé e tudo mais. Então, assim, era a sorveteria que mais vendia na época. Então, todos os dias era fabricando picolé, fabricando sorvete. E aí o que acontece? Eles estavam liderando, ou seja, na verdade eram dois irmãos, um tinha uma sorveteria, outro tinha outro, só tinha essas duas sorveterias na cidade. Todos os dois fabricavam. Então, assim, vendiam muito picolé, muito sorvete. Inclusive, eu vendi picolé de lá também. Né? É aquela coisa, eles vendiam, por exemplo, 2.000 picolés por dia, por exemplo. Então, assim, era uma venda muito boa. Só que sempre foi aquela receita. Eles não mudaram absolutamente nada, tá? E aí chegou uma hora, viu, pessoal? Chegou uma hora que uma outra pessoa colocou um novo serviço, aliás, uma nova sorveteria. E essa sorveteria, pessoal, o picolé dava de 10 nas outras duas que já tinham. Resultado, pessoal, resultado. As vendas, ó, lá embaixo. E esses dois empreendedores enlouqueceram. Né? Enlouqueceram a ponto de subornar, eu digo assim, né? Subornar a pessoa que trabalhava na fabricação da outra sorveteria para que o cara entregasse a receita do picolé a ele. Olha, eu dou tantos R$1.000 para você me dizer qual é a receita do picolé que vocês estão fabricando aí. Porque realmente tomou o comércio todinho de fabricação. Aí vem aquela coisa, se você não estuda, se você acha que você tem um produto, e esse produto ele vai se perpetuar pelo resto da vida, isso é um engano, tá, pessoal? Então, a única coisa que nos resta é estudar e melhorar aquilo que nós já temos, tá? Então, é aquela pessoa que faz bolo, é aquele de supermercado, por exemplo, que ele vai ter sempre que pensar numa forma de inovar para trazer o cliente para ele, tá? Então, o estudioso, o empreendedor estudioso é aquele que tende realmente a um crescimento muito grande dentro da sua área, tá? E por último, aqui na geração X, ele já vem aqui, ó, o empreendedor responsável, tá? Deixa eu só liberar aqui a entrada de alguém. Yasmin. Deixa eu ver aqui uma coisa. E o responsável, pessoal, o empreendedor responsável, ele conhece seus direitos e estão sempre preocupados em cumprir com as regras. Então, é interessante, por exemplo, esse empreendedor responsável, porque tem pessoas que dizem o seguinte, tá? Eu vou crescer, meu amigo. Eu vou contratar um monte de pessoas para trabalhar comigo, mas eu não tenho condições de pagar uma carteira assinada a ninguém.
Pessoal, deixa eu só dizer a vocês o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar que existe a CLT. CLT, quer dizer, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, existe aliás, um monte de regras onde está descrito os direitos e deveres do empregador, que é a pessoa que emprega alguém, no caso, o empreendedor, e nós temos e também o empregado. Então, empregador e empregado. O que acontece? Às vezes, o cara diz o seguinte, eu sou um empregado, eu sou um colaborador, eu só tenho obrigações. Não, você tem direitos. Da mesma forma que você tem obrigação. Eu sou empreendedor, eu só tenho direito. Não, você também tem obrigações. E dentre elas, pessoal, a lei diz o seguinte, que qualquer trabalho, ele tem que ser remunerado e vai ter que ser registrado, tá? Vai ter que ser registrado. E essa pessoa que vai trabalhar, ela tem que ganhar, no mínimo, um salário mínimo. O nome já diz, salário mínimo. Então, se o cara, por exemplo, ele colocou uma loja de construção e ele tem 2 pessoas trabalhando para ele, é porque ele tem demanda para fazer o dinheiro. Se não tivesse demanda, ele trabalhava sozinho. Tá? Uma loja de construção, uma loja de roupa que tem lá 10 vendedores. Se ele coloca 10 vendedores, é porque ele tem demanda para os 10 vendedores. Tá? Aí o que acontece? Alguns empreendedores, que eu acho isso errado, sei que é difícil, pessoal, sei que é difícil, mas o que eles fazem? Olha, eu não tenho condições de assinar a sua carteira. Mentira, pessoal. Primeiro, se existe a necessidade, é porque ele vê que, por exemplo, tem clientes para ser atendido e ele sozinho ele não está tendo não está dando resultado. Então, se não está dando resultado, alguma coisa está errada. Aí ele vai dizer, eu não tenho condições, não entra o dinheiro suficiente para assinar a sua carteira. Detalhe, pessoal. Claro, existem casos e acasos, tá? Mas talvez a precificação dele do produto que ele está vendendo não tenha o lucro que deveria ter. Então, se não tem o lucro que deveria ter, está entrando bem menos, ou seja, ele está vendendo o produto dele abaixo do valor, não está entrando dinheiro suficiente realmente para ele pagar um colaborador. Então, se ele organizar, buscar um órgão, estudar um órgão que ajude nessa organização, no caso do Sebrae, ele vai ver que só é contratado um funcionário quando se há a obrigação de pagar o funcionário pelo seu trabalho. Aí eu vejo, por exemplo, muita gente aí trabalhando 8 horas diárias para ganhar R$400. Aqui em Arapiraca mesmo, tá? Isso em Arapiraca. Imagina nas cidades vizinhas. Tá? Então, se é de contratar 10 funcionários para pagar meio salário, contrate 5 e assine a carteira do funcionário, pague todos os direitos trabalhistas ao funcionário, tá? Então, isso muitas vezes, claro, existe casos e acasos, tá? Mas em alguns casos é falta de honestidade, digamos aí, tá? As pessoas elas não estão sendo honestas. E muitas vezes a gente vê, por isso que eu gosto que vocês coloquem as situações de vocês, tá? Eu estava dando uma aula na parte de RH, falando sobre RH. E uma aluna minha disse o seguinte, professor, eu trabalho num restaurante, eu trabalho mais ou menos 12 horas por dia no restaurante, tá? 12 horas por dia, só folgo esse horário para vir aqui para o Microcampo estudar e ganho R$400 por mês. Tá? 12 horas por dia para ganhar R$400 por mês. Isso aqui em Arapiraca. E o patrão diz, são 5 pessoas que trabalham lá. Tá? São 5 pessoas que trabalham lá. E o patrão diz que não tem condições de assinar a nossa carteira. Agora, o cara trocando de carro direto, carro bom, casa na praia, relógio de R$300, R$400, R$500, roupa das boas e das melhores. Pessoal, isso daí, claro, é óbvio. Ele não está sendo honesto, tá? Só que o barato sai caro. Infelizmente, muita gente não tem a coragem de procurar os seus direitos,
tá, pessoal? Não tenha coragem de procurar os seus direitos. Então, quando não tem coragem de procurar os seus direitos, não vai tê-los, obviamente. Mas pegou uma pessoa que tenha, a pessoa vai lá, procura o Ministério do Trabalho. Então, essa pessoa, essa aluna minha, ela estava trabalhando há 2 anos, pessoal. Deixa eu só colocar aqui no carregador, tá? Só um instante aqui, que meu notebook aqui está descarregando. Então, vou falando aqui devagarzinho. Ela trabalhava mais ou menos há 2 anos nesse restaurante, tá? Se ela fosse procurar, por exemplo, tirar aqui tá? Só um instante. Então, ó, se ela fosse procurar todos os direitos dela, o empreendedor lá iria ter que pagar todos os atrasados, pessoal. Quando eu falo todos os atrasados, por exemplo, ela trabalhou 24 meses, ela só recebeu a metade do salário, a outra metade o cara vai ter que pagar quando se ela for procurar o Ministério do Trabalho, vai ter que pagar as 24 parcelas de metade do salário que ele não pagou, vai ter que pagar 13º, vai ter que pagar férias, né? Vai ter que pagar rescisão contratual, ou seja, às vezes os empreendedores que não trabalham de forma correta, né? Por isso que vem o responsável, ou seja, de forma irresponsável. Muitas vezes eles têm que fechar, porque ele não foi pagando lá os valores corretos para os seus colaboradores. Chegou uma hora em que ele vai ter que pagar, mas a lei não obriga que ele pague tudo de uma vez, mas existem umas parcelas a serem pagas, 4, 5, 6 parcelas. Muitas vezes os caras preferem fechar. E, em alguns casos que eu já vi, o cara teve que vender, por exemplo, os bens da empresa para pagar os colaboradores que ele não vinha pagando. Então, o responsável é aquele que diz o seguinte, ó, eu tenho demanda de 10 funcionários, mas eu não tenho condições de pagar os 10. O que é que eu vou fazer? Vou contratar 5. Então, quer dizer, são empreendedores responsáveis. Pessoal, dentro desses contextos que eu coloquei agora, tá? Do independente, de maturidade, do estudioso, assim que vocês possam colocar aí pra gente? Algo que vocês possam acrescentar, que vocês viram, né, que vocês presenciaram, que vocês conhecem alguém que já passou por isso e tal. Hein, pessoal, me ajudem aí, por favor. Vamos lá, Vanessa, Thaís, Laiane, Henrique. Conheço não, professor. Deixa eu ver aqui, viu? Só um instante. Estou fazendo aqui a frequência, mas teve gente aqui que colocou. Laiane colocou o seguinte, ó, meu amigo passou por isso que a mulher passou, só que ele se demitiu. Então, é exatamente, pessoal, essa questão, a pessoa prefere pedir para sair da empresa do que questionar os seus direitos, tá? Do que questionar os seus direitos. Primeiro, assim, eu acho que muita coisa pode ser resolvida na base da conversa. Vamos colocar aí um exemplo. Digamos que o patrão dissesse o seguinte, ó, no momento, eu não posso assinar a sua carteira, mas assim que as coisas melhorarem, a gente faz esse processo. Poxa, você está trabalhando ali, você sabe quando o movimento está bom, quando o movimento está ruim. Você sabe fazer, você sabe observar isso. A minha aluna lá, ela dizia, o movimento é muito bom, professor. Então, quer dizer, ela sabia que o cara tinha condições de assinar a carteira. Entendeu? Só que um dia a casa cai. Por quê? Antigamente, as pessoas tinham medo de procurar os seus direitos, tá? Porque antigamente ficava registrado que você saiu da empresa, você tem uma ação na justiça contra a empresa e tal. Antigamente, isso quando eu falo antigamente, é muito antigamente. Não é que seja 1, 2, 3 anos, não.
É uma coisa muito antiga, ficava registrado, mas de um certo tempo para cá, não fica nem no registro. Isso é um direito seu, tá, pessoal? Isso é um direito seu. Por exemplo, deixa eu colocar aqui alguns exemplos que na aula os alunos colocam para a gente aconselha, a gente ajuda e tal. Teve uma aluna onde ela disse, eu estava dando uma aula de práticas financeiras e contábeis, foi RH também. E a aluna colocou o seguinte, professor, eu fui trabalhar no mercado, isso aqui em Arapiraca, tá? Em um bairro aqui de Arapiraca. Fui trabalhar no mercado, eu trabalhei 1 ano no mercado, era o meu primeiro emprego, tá? E eu não sabia muita coisa como era que funcionava. Então, ele pediu a minha carteira de trabalho e eu entreguei a minha carteira de trabalho. Resultado, ele nunca me devolveu a carteira de trabalho e ela achou que era normal a carteira de trabalho ficar na empresa. E não é errado. Tá aí uma dica para vocês. Vocês vão trabalhar na empresa, a empresa lhe pediu hoje outra coisa, tá? A carteira assinada, a carteira deve ser assinada a partir do primeiro dia que você começa a trabalhar na empresa. Isso é lei, tá? Não existe aquele negócio de dizer, não, você vai trabalhar daqui a 3 meses, 6 meses, eu assino a sua carteira. Quando passar o período de experiência. Mentira, pessoal, isso não existe, tá? Eu não vou abordar agora, mas isso é errado. E aí, o que acontece? A carteira de trabalho ela tem que ser devolvida ao funcionário, ao colaborador, em um prazo máximo de 72 horas, ou seja, 3 dias. A empresa pegou a carteira hoje, no mais tardar, segunda, aliás, terça, porque sábado não é dia útil, sábado e domingo não é dia útil. Na segunda-feira ou terça-feira, no mais tardar, essa carteira ela tem que ser devolvida ao funcionário, tá? E por último, essa aluna minha, ela disse que quando foi sair da empresa, tá? O cara, quando ela pediu a carteira de trabalho de volta, o cara disse que tinha perdido a carteira de trabalho. Não pagou todos os direitos que ela tinha e ela ainda tinha acúmulo de função. O que é um acúmulo de função? Quando você é contratado para uma coisa e você faz outras. Tá? E você faz outros. Por exemplo, você é contratado para ser um vendedor. Aí você vai estocar, você vai descarregar caminhão, você não pode. Isso é desvio de função. Tá? Então você não pode fazer isso. E aí a gente conversando, ela disse, professor, e agora? Como é que eu faço? Diga, eu expliquei sobre o Ministério do Trabalho e tal. Como é que eu faço? Você vai procurar o Ministério do Trabalho. Mas assim, antes de... Eu aconselho, como eu falei, mais pela questão da conversa, de tentar resolver na base da conversa, eu digo, ó, procura o cara, procura o seu ex-patrão, tenta negociar com ele. Aí ela disse, é mesmo, tá certo. Aí foi até o mercado, aí disse, ó, eu vim aqui para a gente negociar. Aí disse, negociar o quê? Eu não lhe devo nem muito obrigado. Aí ela disse, então eu vou para o Ministério do Trabalho. Aí ele já levantou a cabeça e disse, você não faria isso? Aí ela disse, eu faria. Aí ela saiu. Beleza, ela foi ali no Ministério do Trabalho, contou essa versão, tá? Contou essa história, e o fiscal do trabalho viu e disse, posso colocar para frente? Ela disse, estou aqui para isso. O fiscal do trabalho disse, não se preocupe, isso é uma causa ganha, tá? Beleza, ela voltou e entregou uma cartinha do Ministério do Trabalho ao ex-patrão. Quando entregou a cartinha ao ex-patrão, o ex-patrão disse o seguinte, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos negociar? Ela disse, não, agora a gente negocia lá no Ministério do Trabalho. Ele disse, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar R$2.000 agora e você vai voltar lá no Ministério do Trabalho dizendo que teve um equívoco, que foi uma coisa que você não tinha pensado direito e tal, e tira o processo. E eu lhe dou R$2.000 agora. Para você ver, ele não queria nada, não devia nada a ela, do nada ele já ofereceu R$2.000. Para você ver, o cara é um empreendedor, ele tem um mercado, digamos, um mercado pequeno, mas tem, né? E aí, beleza, foi para a primeira audiência. Na primeira audiência, o juiz perguntou a ele o seguinte, quanto você pode dar a ela por esse tempo?
Aí ele disse o seguinte, ó, eu posso dar R$2.000. Aí o juiz olhou para ele e disse o seguinte, ó, você fica calado, eu vou lhe dar 15 dias para você vir com uma proposta de vergonha. Se daqui a 15 dias você não vir com uma proposta de vergonha, quem vai arbitrar o valor sou eu. Aí o cara já ficou à toa, né? Eu sei que ela veio para a aula, contou isso para a gente, colocou né, a experiência, foi interessante porque toda a turma já ficou sabendo que existe o direito, sim, do colaborador. E aí ela disse, professor, quanto seria esse dinheiro? Porque até então ela estava inocente, ela não sabia quanto era o dinheiro, o direito que ela tinha. Eu fiz o cálculo com ela, tá? Fiz o cálculo com ela, deu próximo de R$8.000, se não me engano. Próximo de, olha, ela vai dar mais ou menos R$8.000. Ela quase pula de alegria na sala. Como é a história, professor? Eu vou ganhar esse valor dos cálculos aqui, diz que você vai ter mais ou menos esse direito. Resultado, foi para a segunda audiência. Quando chegou lá na audiência, o juiz fez o cálculo exatamente, não bateu em centavos, em reais, números em reais, né? Mas deu bem próximo daquilo que eu calculei em sala de aula. E aí ele chegou para o cara e disse o seguinte, quanto é que você pode pagar? E o cara disse, olha, eu posso pagar R$6.000. Olha só, não devia nada, né? Nem muito obrigado. E aí, R$6.000. Com isso, aí o juiz percebeu que já era uma proposta mais próxima da realidade, perguntou se ela aceitava, ela disse que aceitava os R$6.000, e o juiz perguntou de que forma você pode pagar, né? E o cara disse, não, eu posso pagar 6 parcelas de 1.000. Ela disse, não quero. É muito tempo. É muito tempo. E aí o juiz disse, realmente é muito tempo. Vamos fazer o seguinte, ele deu 2.000 de entrada, deu 2.000 e dividiu 4 parcelas de 1.000. Então, quer dizer, para vocês verem que aquele empreendedor, tá? Aquele empreendedor que foi irresponsável, demorou, né? Demorou, mas a conta chegou, tá, pessoal? Então, não vale a pena. Por isso que eu falei que a geração X, ela é a geração daqueles empreendedores mais cautelosos, que não querem dar um passo sem que esteja seguro daquele passo que vai dar, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vocês disseram que não tem nenhuma história, você, a Laína colocou ali. Vamos nós. Pessoal, geração Y, tá? Aliás, geração Z. Não sei se passou os slides aí para vocês. Passou aí para o... meu passou agora, porque eu vou seguindo aqui no meu celular e às vezes o meu resolve a causa aqui. Vamos lá. Então, pessoal, ó, a geração Z, ele diz o seguinte, ó, esta geração ainda não está atuando no mercado. Mas, segundo estudos, eles terão capacidade de empreender negócios fantásticos, baseados na gama de informações que estão sendo criadas. É isso que eu coloco para vocês. Eu digo que vocês estão na geração Z. São pessoas criativas, tá? Que estão pensando de forma diferenciada. Por outro lado, tem uma coisa que das gerações anteriores, a maioria deles não tinha, eram conhecimentos iniciais, tá? Simplesmente abria o negócio porque queria abrir, mas sem estudo, sem saber precificar um produto, sem saber se existe demanda para aquilo, sem saber o seu público-alvo. Então, a geração Z são aqueles empreendedores que já vêm com esse conhecimento. Se a gente pegar, por exemplo, empreendedores da geração Z, a gente pega, por exemplo, Mark Zuckerberg, tá? Que é o dono do Facebook. A gente pega lá que eu esqueci agora o nome dele, o dono do Google, tá? Aí tem o dono do WhatsApp também, que é muito jovem. O dono do Uber, por exemplo, que é muito jovem também. Então, assim, são jovens, tá? Que até pouco tempo era da geração Y, aliás, da geração Z, e aí eles se tornaram empreendedores. E aí o que acontece? Eles vieram com essas informações,
tá? De inovação, de usar a tecnologia em prol do empreendedorismo, né? De vender o seu produto, tá, pessoal? Então, quer dizer, é algo que eu espero que mais na frente vocês ou alguns de vocês aí possam ser, professor, estou vendendo produto, estou conseguindo me manter, tal. Então, isso é muito importante, tá? Só para a gente finalizar essa questão da geração Z, Y e X, na minha turma de sábado, eu estou trabalhando também esse módulo, e um aluno colocou o seguinte: professor, minha irmã, ela é aluna aqui da Microcamp também, e ela assistiu uma aula de empreendedorismo, tá? Ou seja, ela fez um módulo, na verdade, de empreendedorismo, no curso de gestão. E a ideia é você pegar uma ideia e tornar ela lucrativa, tá? E fizeram no papel lá uma ideia de vender FAO, tá? Uma ideia de vender FAO. E aí, no papel, mostrou-se ser muito lucrativo, tá? Usando os moldes que foi estudado lá no curso de empreendedorismo. Resultado, a menina, porque ela terminou o ensino médio, está para entrar na faculdade, aí com a pandemia agora embolou tudo, mas no terceiro ano do ensino médio, ele disse, ó, minha irmã comprou uma caixinha pequena, onde só pegavam 20 FAOs. Resultado, não deu para ninguém, tá? E ela teve que comprar uma caixa maior. Então, quer dizer, ela estava tirando, ela chegou a tirar quase R$200 por mês vendendo FAO na escola. Eu disse, quanto era o FAO que ela vende? 50 centavos. Aí você coloca, a ideia é o seguinte, ó, ela conseguiu quase R$200 vendendo FAO a 50 centavos na escola, tá? Só ali, pegou a caixa, os colegas de sala, os das salas vizinhas e tal. Então, ó, ela conseguiu fazer isso. Agora, imagina se esse negócio, ela continuar estudando, esse negócio ele foi melhor formatado, ela passar a usar, por exemplo, FAO gourmet, né? Quando se usa o termo gourmet, isso valoriza. Agora, claro, ela vai ter que produzir o FAO com outra receita. É usar a Nutella, é usar o chocolate, é usar frutas e tal. Ao invés de 50 centavos, ela vai vender a R$2. Coloca aí R$1,50, R$2. Então, quer dizer, a lucratividade é ainda maior. E é um processo evolutivo, tá? É um processo evolutivo. Uma pessoa que vendia um flauzinho de 50 centavos, então hoje a procura, ela criou um nome no mercado, tá? Um nome na escola, né? Podemos dizer assim, e aí agora ela passa a vender o FAO um pouquinho mais caro. Um exemplo, tem aqui um empreendedor, maturo, né? Ou com maturidade, ela também, se ela tiver nessa classe do empreendedor que tem maturidade, o que é que ela vai fazer? Ela não vai simplesmente deixar de vender o FAO de 50 centavos para vender o de R$2. Porque, olha só, é 4 vezes mais caro. O que ela faz? Ela começa o processo de introduzir o produto no mercado. Leva lá a maioria de 50 centavos, mas leva alguns de R$2. E a propaganda é a alma do negócio. Por que esse é mais caro? Porque esse tem Nutella, porque esse tem pedaços de morango, porque esse tem isso e aquilo, né? Então, R$2, as pessoas não se importam em pagar algo mais caro, mas para ter algo de melhor qualidade. Vai chegar uma hora que ela vai dizer o seguinte, não vou nem levar mais de 50 centavos, agora eu só vou levar o de R$2. Tá, pessoal? Então, são pequenos gestos, pequenas atitudes que tornam uma pessoa empreendedora, tá? E que ela vai chegar no FAO gourmet, ela vai dizer, pronto, eu cheguei aqui, agora eu quero fazer uma coisa diferente, tá? Eu quero fazer uma coisa diferente. E aí ela, por exemplo, vendendo FAO, ela consegue, por exemplo, juntar um dinheiro para comprar uma máquina, tá? Que vai dar uma qualidade melhor. Então, começa-se de pequeno mesmo. A dica é o seguinte, estuda, por exemplo, está aí dizendo ali que já está pensando numa ideia, formata direitinho, Thaís, não fica só na cabeça não, começa a colocar no papel, tá? Começa a colocar no papel
Qualquer coisa, se precisar de ajuda, professor, eu queria ajuda nisso, tá? Vou ajudar com todo prazer, tanto a Thaís como a qualquer um, tá, pessoal? Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha aqui, que a garganta secou, e eu já volto, tá? Só um instante. Pessoal, voltando aqui, tá? Alguém gostaria de colocar algum acréscimo aí? E, pessoal, alguém gostaria de colocar algum acréscimozinho aí? Colocar alguma ideia, Ninguém, pessoal? Vamos lá, né? Olha só, falando agora aqui sobre oportunidades, ó, é imprescindível entender que, independente de como você enxerga as oportunidades, é importante saber aproveitá-las. E eu digo mais, pessoal, não imaginem que a oportunidade ela vai mandar um aviso para vocês, dizer o seguinte, ó, semana que vem vai chegar uma oportunidade de emprego, se prepare, pessoal. Não é assim que as coisas funcionam. Apesar que agora, ano político, a gente recebe muita promessa, né? Ó, se eu ganhar, eu vou dar um emprego. Pessoal, outra coisa. Tentem conseguir algo por mérito de vocês, tá? Nós estamos, por exemplo, começando aí o período político, onde os políticos vão na casa de um, vão na casa de outro. Vou dar um conselho a vocês, tá? Vou dar um conselho a vocês. Façam de tudo para não depender daquele político, tá? Você conseguir um emprego através daquele político. Por quê? Isso daí é um verdadeiro voto de cabresto. É aquilo que se praticava em 1900 e bolinha, lá atrás. Tá? Desde o descobrimento do Brasil, praticamente. Então, voto de cabresto. Tentem não depender disso. A única forma de você não depender disso é exatamente o quê? O estudo. Tá, pessoal? O estudar é o que vai fazer com que as oportunidades elas apareçam e você esteja preparado. Não adianta a oportunidade chegar até vocês, tá? Não adianta a oportunidade chegar até vocês e vocês não estarem preparados. Tá? Não vai adiantar muita coisa. Ponto positivo, vocês estão se profissionalizando, vocês estão estudando. Isso é um ponto muito, muito legal. Deixa eu falar para vocês a respeito dessa questão de oportunidade, tá? Acho que está com uns 10 dias, mais ou menos, eu fui na Secretaria de Saúde, aliás, Secretaria de Educação, levar uma encomenda, que eu acho que eu já comentei com vocês lá da loja virtual da minha esposa. Ela estava ocupada e disse, André, vai lá na Secretaria de Saúde e Educação levar uma encomenda, tá? Aí eu fui lá levar a encomenda para uma moça lá. Eu trabalhei na Secretaria de Educação, acho que uns 8 a 10 anos, mais ou menos, tá? Prestando serviço na parte de informática, tá? de suporte. Ou seja, eu conheço um monte de gente. Mas, quando eu cheguei, tinha lá uma pessoa conhecida, mas que não trabalhava na mesma época que eu. Quando eu cheguei, ele já comentou com outro, né? Que trabalhava comigo na época. Eita, chegou quem vai me ajudar. Olha só, chegou quem vai me ajudar. Eu digo, opa, chegou como assim? Me explica aí. Ele disse, Jadiel, tem como tu desenrolar, olha só, pessoal, tem como tu desenrolar um certificado de informática para mim? Olha a pergunta que o cara me fez, se eu tinha como conseguir
um certificado de informática para ele. A resposta foi o seguinte, meu amigo, eu sou professor, eu não consigo certificado para ninguém. Você vai ter que fazer o curso. Ele disse, mas não vai dar tempo não. Por quê? Moral da história. O Enem, o ano que vem, vai ser online. Não sei se vocês estão por dentro aí, mas o Enem vai ser online. Tá, pessoal? E para aplicar a prova do Enem, tem que ter curso de informática. Ou tem que ser formado em curso superior, ou tem que ter um certificado de informática para aplicar o Enem. Eu não sei se a regra, por exemplo, uma pessoa que tem ensino médio, mas que tem informática, você pode aplicar. Não sei, não perguntei. Mas eu sei que essa pessoa que fala comigo, ele tem nível superior. Não sei o que é, mas ele tem nível superior. Eu acho, né? E aí eu entendi a história. Primeiro, na secretaria estava sendo feito o cadastro das pessoas que iriam trabalhar na aplicação da prova do Enem online, só que para aplicar precisava-se de um certificado de informática e ele não tinha esse certificado. Segundo ele já sabia usar o computador, tal, de fato sabe, porque eu formatei o computador dele algumas vezes, né? Mas acontece, ele não tem como comprovar que ele sabe. Então, olha só, a oportunidade chegou e ele perdeu. Por quê? Porque não tem curso de informática. Mas o cara é meio... tem uma posezinha, aí ele colocou o seguinte, então, qualquer coisa assim, eu faço desses cursos online de informática, que eu boto lá o play e a aula fica passando e eu deixo. Ou seja, eu termino um curso de informática em 2 dias. Foi o que ele falou para mim. Só que você vê que o cara é tão desinformado que todas essas plataformas que oferecem, mesmo que sejam cursos online, elas limitam o tempo de acesso diário para você assistir às suas aulas. Tá? Eu já disse, eu estou dizendo isso porque eu já fiz. Já fiz alguns cursos online que, às vezes, ou pelo fato de eu estar empolgado no assunto que queira assistir um pouquinho mais, ou, por exemplo, alguns assuntos que eu já sabia eu queria prosseguir, não conseguia fazer isso. Ele dizia, vá com calma, você já estudou o suficiente hoje. Então, existe um limite. Tá, pessoal? Então, o que acontece? As oportunidades chegam e vocês simplesmente deixam passar. Tá? Por isso é tão importante você estar preparado. Aí agora eu vou abordar outro assunto com vocês. Tá? Tem alguém de vocês que não tirou todas as documentações ainda? Por exemplo, RG, CPF, carteira de trabalho, deixa eu colocar mais aqui, para os homens, reservista. Hein, pessoal? Tem alguém aqui que não tirou essa documentação ainda? Eu não tirei carteira de trabalho. Vanessa, por que, Vanessa? Porque com a minha mãe é uma pessoa muito ocupada. Ela cuida do meu avô e cuida da minha avó. E eles estão muito idosos, aí é complicado para ela sair e deixar tudo aqui sozinha. Vanessa, não precisa dos seus pais não para tirar a carteira de trabalho. Viu? Quando voltar, olha só, Caio Henrique disse que não. Pronto. Eu acho que só vocês dois, tá? Não. Quem que eu não vi aqui falou? A Ana Paulina. Pessoal, olha só. Primeiro, teve um aluno que já me falou, Thaís também não, pessoal, não diga isso. Olha só. Teve um aluno que me colocou aqui o seguinte, abordando esse assunto, tá? Não tem no livro, é uma coisa que eu estou passando para vocês, porque eu sei que é super importante. Que a carteira de trabalho tira-se online, não é nem preciso você ir no Ministério do Trabalho. Eu não sabia disso, fiquei sabendo esses dias, não pesquisei nem ainda para informar para vocês de certeza se isso é possível ou não. Mas olha só, Thaís, Caio Henrique, Vanessa e quem mais tiver sem carteira de trabalho, quando voltar a pandemia, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar RG, CPF, comprovante de residência, tá? Só precisa esses 3 documentinhos aqui. Na Rua São Francisco, tá, pessoal? Na Rua São Francisco,
Você vai lá, tem o Ministério do Trabalho, você chega lá e quer tirar a carteira de trabalho. Carteira de trabalho agora é digital. Você chega lá, você já sai com a sua carteira de trabalho na mão. Tá? Por que eu digo isso? Vanessa, tem quantos anos? 16. 16, né? Caio, quantos anos? Thaís, quantos anos? 18, Thaís, já é para você ter tirado há décadas, viu, Thaís? Olha só, pessoal, vai chegar oportunidades de trabalho para vocês a qualquer hora, tá? E as empresas, elas não vão esperar que você vá tirar a documentação, não. Por exemplo, lá você vai lá, está sobrecarregado, ele vai dizer, você tira hoje, mas você só recebe daqui a 15, 20 dias. A empresa não vai esperar, não. Ela simplesmente vai botar alguém que está preparado, tá? Então, por exemplo, o Caio está com 15, quando chegar com 17 já pode tirar a reservista, tá? Então, a reservista é obrigatório só para homens. Então, tirem todas as documentações. Eu aconselho o seguinte, não ultrapasse de 17 anos sem estar com todas as documentações em dias. Porque quer dizer que só vou trabalhar quando completar 18 anos. E se você conseguir, por exemplo, jovem aprendiz? Tem um local aqui em Arapiraca, que é onde o jovem aprendiz, por exemplo, Caio, que tem 15 anos, aliás, todos vocês, porque o jovem aprendiz vai até os 23 anos, tá? Se não me falha a memória. Então, até os 23 anos você pode ser enquadrado no jovem aprendiz, tá? Então, tem esse instituto, agora que eu não lembro exatamente o nome, é CI, alguma coisa assim, Centro, agora não lembro. Que tem aqui, eu acho que é na Rio Branco, vocês jovens vão lá, faz o cadastro e eles podem direcionar, dá um treinamento, isso é do governo, tá, pessoal? Dá um treinamento, direciona vocês para a empresa. Então, vocês podem trabalhar, por exemplo, num banco, tá? Como jovem aprendiz. Então, suponhamos que você trabalha num banco particular, por exemplo, Bradesco, Itaú, como jovem aprendiz. Eu conheço pessoas que começaram como jovem aprendiz nesses bancos, até na Caixa Econômica mesmo, e as empresas que prestam serviço ao banco contrataram a partir do jovem aprendiz. Tá? Tem uma pessoa em São Sebastião que eu acho que já deve estar com uns 5, 6 anos que ela trabalha no banco, mas ela começou como jovem aprendiz. Agora, vocês vão deixar a oportunidade chegar para que vocês corram atrás? Pessoal, não deem essa bobeira, tá? Primeira dica, terminou a aula, vai procurar na internet se é possível criar uma carteira de trabalho pelo celular. Tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Eu sei que os documentos necessários são esses: RG, CPF, carteira de trabalho. Preciso levar um responsável? Não, Vanessa. Você sozinha pode ir lá e tirar, tá? Precisa de responsável não. Ok? Então, façam isso o quanto antes. Porque até aqui mesmo na Microcamp, aparece uma oportunidade de emprego, ou para trabalhar aqui, ou para que você vá trabalhar em uma outra empresa, levado pela Microcamp, só vai se tiver carteira de trabalho. Porque as empresas sérias, elas não querem contratar ninguém para dizer o seguinte, lembra que eu falei agora há pouco, eu vou lhe contratar e daqui a 3 meses eu assino a sua carteira. Não existe. A carteira, o registro de carteira, ele vai a partir do primeiro dia de trabalho. Tá? Então, se prepare, não espere a oportunidade chegar para vocês correrem atrás, não. Eu poderia passar um monte de tempo falando em alguns casos que eu presenciei de pessoas que perderam o emprego, por exemplo, por não estar com carteira de trabalho. Mas, assim, voltando para o empreendedorismo, vamos colocar uma ideia aqui. Digamos que o pai da Vanessa, tá? Olha só, o pai da Vanessa, ele não tem ainda o CNPJ. Aí vem, por exemplo, uma empresa, né, grande, aqui em Arapiraca, por exemplo, que chega para ele e diz: ó, seu fulano, eu preciso que você faça tantos móveis, ó, esses móveis, esse. Faça aqui o orçamento. Aí o cara lá faz, o pai da Vanessa faz o orçamento, deu um exemplo, 15 mil, 20 mil reais. Poxa, ó, é um contrato legal, né? É uma encomenda legal. Ah, tudo bem, beleza.
o senhor vai dar nota fiscal? Aí o pai da Vanessa diz, eita, eu não tenho não CNPJ. Eu não tenho não CNPJ, não tenho não como lhe dar nota fiscal. Aí a empresa vai dizer, então infelizmente eu vou ter que ir para outra empresa. Eu vou ter que procurar outra pessoa, tá? Então, se por acaso o pai da Vanessa já tivesse criado uma MEI, que é um microempreendedor individual, lembra do que eu acho que eu já falei sobre o microempreendedor individual, ele ficaria com a encomenda. Eu vou, por exemplo, fazer o CNPJ. Aí muitas vezes a empresa não espera, muito embora o CNPJ você tire na hora. Exemplo, um pedreiro que foi para minha casa alguns meses atrás, não sei como a gente entrou num assunto nesse segmento aí. E ele disse, rapaz, tem um condomínio lá em São Sebastião, na verdade tem um monte, mas teve o cara queria que eu fizesse aquele trabalho lá, e eu não fiz porque eu não tinha essa empresa aberta com o meu nome. Aí eu fui explicar a ele, né? O cara, eu não fiz porque não tinha empresa, e o cara que fez para ele saiu de Arapiraca para fazer que era o portal do condomínio, os muros, alguma coisa assim, cobrou R$65 mil, e eu fazia por 45 e já estava ganhando muito dinheiro. E perdi porque não tinha uma MEI aberta. Eu vou criar uma. Aí eu até disse, se você quiser criar, a gente cria até agora. Quem diz é o senhor. A gente faz aqui rapidinho. Então, observa, pessoal. As oportunidades vêm e as pessoas perdem simplesmente pelo fato de não estar preparado, tá? De não estar preparado para pegar aquela oportunidade. Tá, pessoal? Então, oportunidades é isso, é você se preparar, é o pai da Vanessa criando uma MEI, é vocês criando a carteira de trabalho, todos os documentos, deixa tudo prontinho. Uma hora a oportunidade vai chegar, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais. Vamos lá. Pessoal, alguém gostaria de colocar mais alguma ideia, mais alguma pergunta aqui? Tem, pessoal? Alguém tem gostaria de colocar alguma sugestão, alguma ideiazinha com base nesse tema aqui de oportunidades? Quem tiver pode colocar, tá? Pessoal, faltando aí 4 minutinhos, não dá nem para a gente prosseguir, tem muita coisa ainda para a gente falar, tá? Então, assim, eu estou tentando, como eu falei no início da aula, contextualizar a fim de colocar muitas ideias aí para vocês, tá? Do nosso dia a dia. Então, assim, eu só espero que vocês possam ajudar, tá? Colaborando, colocando questões de vocês. Pessoal, vocês querem... Valeu, Thaís. Pessoal, vocês querem aí ativar a câmera de vocês só para me tirar um print aqui no celular que pediram para mim? Eu vou postar no Instagram, tá? Vocês podem ativar a câmera aí do celular de vocês? Professor, eu tô toda descabelada. Oxe, que nada. Volta aí rapidinho, só um print. Calma aí, professor, deixa eu arrumar o cabelo aqui, calma. Tá, arruma aí. Tem problema não, pode colocar. Olha aí, Matias. Muito bem, Matias. É que o aplicativo agora atualizou e eu consigo visualizar aqui pelo menos 8 pessoas aqui. Não sei se vai sair todos, mas vamos ver aqui como é que fica. Ó, mais uma, Ana Paulina. Muito bem, Ana Clara, vamos lá. Pessoal, podem ir aí. Já está faltando aqui Vanessa, Micaele, Caio, Laiane. Ó, teve mais aqui. Interessante que
Meu celular nem consigo ver tudo aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar no computador, porque no computador eu consigo ver mais. Só um instante aqui, tá? Beleza. Eu não tenho todo mundo lá no Instagram, mas os que eu tenho eu vou marcar, tá, pessoal? Eu vou citar. Certo? Pessoal, então, sendo assim, tá? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Vamos sempre contextualizar, colocando ideias aí, né? Que vocês colaborem colocando também o posicionamento de vocês, para a aula ficar mais interessante ainda, tá? Então, sendo assim, sim, outra coisa, fiquem ligados aí nos anúncios aí do governador. Quem sabe, claro, não depende de mim, mas quem sabe semana que vem a gente não esteja já com uma informação mais precisa para vocês, tá? Então, estão liberados, fiquem com Deus, tá? Quem quiser sair aí já está liberado. Valeu, Matias. Melhoras aí, Matias.